Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Faça a sua inscrição e receba as notificações e as reflexões que é importante que todo brasileiro faça, aliás, que todo cidadão faça a respeito de religião. Nós aqui no Brasil temos como maioria, a religião cristã. Nós carregamos em nosso coração o amor de Cristo, o Evangelho de Cristo, o arrependimento e entendemos que quem pode tirar a vida de alguém é somente Deus. Tá? Segundo não, o que o Evangelho prega, o que Jesus Cristo nos ensinou é exatamente isso. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. Nós não temos esse direito. Tá? Esse vídeo ele faz parte do contexto do vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu peço que você veja. Tá? É um pouquinho extenso. Eu peço para que você veja até o final, para você entender a real gravidade da situação que o Brasil está passando. Tá? O Brasil, se o povo não se levantar, se o povo brasileiro, cristão, evangélico, católico, cristão de verdade, que tem como dentro do seu coração a salvação que vem através de Cristo, do Evangelho de Cristo, do arrependimento, esse país vai ter uma predominância, assim como muitos países da Europa vêm sofrendo há muito tempo, tá? E não tem mais volta, tá, pessoal? Depois que vocês entram para o islamismo, depois que a lei da Sharia ela é impregnada em uma nação, você não tem como mais sair do islamismo. Se você sair, isso daqui não é uma opinião minha, tá? Isso está dentro da cultura islâmica. Eu não estou fazendo nada contra o islamismo. Eu estou apenas mostrando o que é a religião. O que é um fanatismo, um extremismo, em que se você sair, você é condenado à pena de morte. É exatamente isso. Tá? Então eu vou me basear em quê? Eu vou me basear em fatos, não na minha opinião. Tá? Essa daqui é uma reportagem do Gospel Prime, uma notícia de 2012, onde convertidos que abandonaram o islamismo são decapitados. Ou seja, é o que eu falei. Extremistas islâmicos querem matar todos que seguirem a religião estrangeira. E qual que é a religião estrangeira? A religião cristã, a religião que prega o arrependimento, a religião que prega o amor ao próximo, que prega o respeito ao próximo. É isso que eles pregam. Então vamos lá ler uma parte para que vocês entendam o quão é perigoso o que nós estamos correndo aqui no Brasil, o quão perigoso que esses políticos estão comprados por empresas ligados a essa religião, a essa cultura, melhor dizendo, é uma cultura. Nós respeitamos, mas nós temos que defender as nossas crenças, tá? Porque assim como nós temos o bom coração de aceitarmos tudo, eles não pensam da mesma forma, tá? Como os próprios fatos dizem. Se eu entrar, por exemplo, se eu aceitar Cristo no coração, se eu for para uma igreja evangélica, se eu for para a igreja católica, se eu me tornar católico, se eu me tornar protestante, eu posso sair a hora que eu quiser. Se eu resolver me tornar um ateu, não acreditar mais em Jesus Cristo, não acreditar mais em Deus, Deus me deu essa liberdade. Agora, se você entrar para a cultura islâmica, dificilmente você vai sair vivo. Você não vai ficar vivo se você decidir ficar no mesmo país e assumir que você está entrando, como eles dizem, na religião estrangeira. Tá? Como disse, isso não é uma opinião minha, não é uma ideologia da minha parte, e sim uma constatação. Isso é fato.
Extremistas islâmicos do grupo rebeldes Al-Shabaab da Somália decapitaram na sexta-feira, 16, um cristão na cidade costeira de Barawa. O jovem era acusado de ser espião, a gente não sabe, né? E eles podem fazer qualquer especulação em cima disso, e abandonar o Islã. Tá? Mas vamos aqui ao que interessa. O governo de transição que está no poder afirma ser moderado. Né? Afirma ser moderado. Então preste muita atenção em todos os noticiários que você vê a respeito da cultura islâmica, né? Essa frase moderado. Tome muito cuidado. Mas sabe-se que já adotou uma versão da Sharia. Sharia é o que eles querem pregar no mundo inteiro. Inclusive, está sendo proposto agora, dentro dessa lei de imigração, que os migrantes que estão vindo dessas regiões muçulmanas venham para cá já com a intenção de implementar a Sharia aqui no Brasil. E o que a Sharia prevê? A Sharia prevê a pena de morte para aqueles que deixam o Islã. É simples assim. Considerada uma organização terrorista por vários governos ocidentais, a Al-Shabaab é um dos vários grupos paramilitares que surgiram depois das forças rebeldes etíopes tomaram o poder na Somália em 2016. Tá, tudo bem, isso daqui não é tão importante como eu quero propor para vocês. O que eu quero propor para vocês é o que eles não falam sobre a cultura islâmica. É o que a mídia, principalmente a Rede Globo, que vem promovendo aí, né, através dos seus programas, de que a cultura islâmica ela é tão boa quanto a cristã, que ela é tão acolhedora quanto a cristã, que ela é tão da paz quanto a cristã. Só que é o seguinte, a gente não vê no noticiário, por exemplo, um extremista cristão foi lá e explodiu um banco. Um grupo extremista cristão foi lá e atentou contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Você vê esse tipo de notícia na mídia? Nos jornais? Não. Quando a gente vê noticiário a respeito de extremistas, terroristas, todos eles estão ligados ao Islã, ao islamismo. Então, caia fora desse papo furado. A gente gostaria muito, eu sinceramente gostaria muito de acreditar que todas as pessoas que praticam a cultura islâmica tivessem um coração bom quanto os cristãos possuem. Claro que com algumas ressalvas, né? Não que no mundo cristão não exista assassino, esse tipo de coisa, mas é muito mais comum. Os noticiários mostram a todo tempo, constantemente, que a maioria dos terroristas, quase que 100%, estão ligados à cultura islâmica. E o queridíssimo, ilustríssimo presidente Michel Temer, junto com os seus pupilos aí da política, que são a maioria, grande maioria, financiados por dinheiro que vem de fora, dinheiro que vem das Arábias, dinheiro que vem aí da cultura islâmica, para tentar convencer o povo, né? E até com muito dinheiro, preste bem atenção, vai entrar muito dinheiro aqui no Brasil para promover a cultura islâmica. Porque essa lei de imigração, que já foi assinada tanto pelo Senado quanto pelos deputados, só falta a sanção do Michel Temer e nós temos que lutar contra isso, porque não existe sequer um número limitado de pessoas, de imigrantes que vão vir para cá. E quando esses caras vierem para cá, eles vão ter muito mais direitos do que nós brasileiros. Para vocês terem ideia, eles podem fundar sindicatos e exigirem o que quiserem do governo, como é feito na Europa.
né? Isso é só uma questão de tempo, tá, pessoal? Então, não caiam nessa conversa mole, não tenham o coração mole, que eu sei que muito cristão tem o coração mole, é realmente um cristão bunda mole, acredita em tudo que se fala na mídia, acredita em tudo que se fala no jornal, mas como o próprio Cristo disse, ele veio para trazer a espada. Ele não pediu para que você fosse um trouxa. Ele pediu para que você pregasse o amor, pregasse o evangelho, mas com justiça. Quem lê a Bíblia, quem lê o evangelho, sabe disso. E a própria Bíblia, a própria lei de Deus, lhe garante que se alguém lhe for fazer mal e você se defender, preste bem atenção, se você se defender de forma não premeditada, ou seja, se você se defender e matar alguém por acidente, em legítima defesa, isso não é pecado perante a lei de Deus. O que é pecado e o que é errado é você premeditar, você julgar as pessoas, né, premeditando um assassinato, premeditando uma morte, porque como Jesus mesmo disse, nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, e muito menos a cultura islâmica. A cultura islâmica não pode julgar ninguém por uma crença das pessoas, porque elas são livres. E essa lei brasileira, dessa porcaria dessa lei de imigração, não protegem os brasileiros que aqui, em seus corações, aceitaram Cristo como seu Salvador. A maioria dos brasileiros acreditam em Cristo e tem um coração bom. E é isso que você não pode deixar morrer. Você não pode morrer por exatamente ter um coração bom. O que eu quero dizer é que você não pode morrer por ser trouxa, por ser um idiota, por ser um babaca, por não defender aquilo que você acredita. O que você acredita? Você acredita em Cristo? Você acredita que será salvo pelo Evangelho de Cristo? Ou você acredita que uma cultura islâmica matando pessoas em nome de um Deus, em nome de Alá, isso vai te trazer conforto? Isso vai te trazer benefícios espirituais? Julgando o próximo como infiel, julgando o próximo com ódio, como se ele estivesse errado e você certo. Como se você não tivesse pecado. Como se quem pregasse a cultura islâmica não tivesse pecado. Pecado em seus corações, pecados em suas mentes, porque todos nós temos pecados. Então, pessoal, está crescendo, eu espero que esteja crescendo, uma conscientização do povo cristão em defender o que você acredita, em defender a sua liberdade em acreditar na salvação e no arrependimento que vem através de Jesus Cristo. Porque se o povo brasileiro permitir em seus corações que uma cultura islâmica, cuja uma pequena maioria prega o radicalismo islâmico, prega o extremismo islâmico, baseado nas próprias leis do Corão, nós não podemos aceitar isso. Nós respeitamos. Eu tenho que respeitar como cristão, da forma como Cristo nos ensinou, que nós temos que pregar o Evangelho com amor, respeitando o próximo, amando o próximo. Mas não ser trouxa de cair num negócio desse. E isso não é ser racista, isso não é ser xenofóbico, porque vamos pensar pelo lado contrário. Vamos criar uma igreja, vamos erguer uma igreja lá no meio da Meca para evangelizar, para falar sobre Jesus Cristo. Será que eles permitiriam a gente fazer isso? Como eu disse no outro vídeo, no vídeo anterior, pegue aí e faça uma pesquisa
né, das torturas que cristãos sofrem nos países muçulmanos. Os cristãos nos países muçulmanos não têm os mesmos direitos, as mesmas regalias que os muçulmanos têm nos países cristãos. Os países cristãos os acolhem, recebem com respeito, respeitando, como Jesus Cristo disse, respeite o próximo, ame o próximo. Mas lá eles não são recíprocos com os cristãos. Maltratam os cristãos, torturam os cristãos, humilham os cristãos, como se eles fossem já eternamente salvos por Alá. Deus não criou religião. O Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, não criou religião alguma. É simples assim. Então fiquem com Deus, eu fico por aqui. A minha voz está acabando já, estou quase ficando rouco. Fiquem atentos com essa lei da migração em que o Michel Temer não pode assinar essa lei, tá? Sem antes que haja totais garantias aos cristãos que vivem aqui no Brasil, sem ter garantias de que o povo brasileiro terá mais garantias do que o próprio estrangeiro, porque o estrangeiro quando o estrangeiro vai para um país, é o estrangeiro que tem que se adaptar àquele país. E não o país que tem que se adaptar aos estrangeiros. E é exatamente o que essa lei propõe. Que o Brasil se adapte aos estrangeiros. E as pessoas que vivem aqui estejam sujeitas às leis deles. Agora você imagina a cultura islâmica vindo em peso para cá, criando sindicatos, criando mesquitas, exigindo do governo leis que vão colocar cristãos abaixo deles, abaixo das leis deles, que eles humilhem, que eles torturem os cristãos, como eles fazem lá nos países deles, nos muçulmanos, com a cultura islâmica. Qual que é a garantia que o governo brasileiro vai dar ao povo brasileiro de que não seremos torturados, de que não seremos massacrados, de que não seremos agredidos como são nos países muçulmanos? A lei da migração não diz nada, não dá nenhuma garantia disso. Então, o que nós queremos, o mínimo, o justo, é que essa lei garanta, pelo menos, a tranquilidade dos cristãos que vivem aqui. E qualquer religioso que atacar cristão, que tenha pena perpétua, que fique o resto da vida na cadeia, não que tenha pena de morte. Nós não temos esse direito, mas que fique o resto da vida na cadeia se qualquer cristão for agredido pela cultura islâmica. Isso sim, a lei deveria garantir aos brasileiros. E isso que é o mais absurdo dessa lei, que esses deputados, esses senadores, colocaram lá para este Michel Temer assinar. E é por isso que o povo brasileiro não deve deixar o Michel Temer assinar. O povo brasileiro precisa, na verdade, ir para a rua para tirar esse governo do poder. Não só o Michel Temer, todo mundo que está no Congresso. 98% dos políticos que estão no Congresso devem deixar a política, porque estão comprados. Estão comprados com dinheiro de empreiteiras, estão comprados com dinheiro que vem de fora, com o financiamento de Jorge Soros e companhia, com o dinheiro que vem do mundo islâmico. Então é simples, pessoal. Se querem aprovar essa lei de migração, que nós cristãos não temos nada contra, mas desde que, preste bem atenção, desde que a lei coloque um número de pessoas limitada, porque o Brasil não tem condições de receber todo mundo que quer vir para cá.
Assim como os Estados Unidos não têm condições de receber todo mundo que quer ir para lá, como a França não tem. Então, o ideal mesmo era que todo mundo ficasse, né, nos seus países e que a ONU, assim como as outras entidades, realmente tivessem força de vontade de querer acabar com essa guerra. Mas infelizmente a gente sabe que são eles mesmos que estão provocando essa guerra para justamente colocarem essas pessoas nos outros países. Né? O interessante seria que eles deixassem essas pessoas nas suas terras, investissem nas suas terras, junto com seus compatriotas. Agora, lembre-se de uma coisa. Quando os italianos vieram para cá para o Brasil, quando os japoneses vieram para cá para o Brasil, eles tiveram que se comportar perante as leis brasileiras. E você pode perguntar para qualquer pessoa, para qualquer imigrante que vieram de vários países aqui para o Brasil, se não foi exatamente isso que aconteceu. Todos eles tiveram que se adaptar às leis brasileiras. E o que essa lei está sendo proposta é exatamente o contrário. Que nós brasileiros nos adaptemos às leis estrangeiras. A cultura islâmica, a cultura da guerrilha bolivariana, a cultura de traficantes, a cultura do tráfico de drogas. É exatamente isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, compartilhem essa informação ao máximo que vocês puderem. Tá, pessoal? Amo vocês, Jesus Cristo sempre no coração até a morte.